Olá, onliners, tudo bom? Tudo bem? Eu vim falar com vocês hoje aqui para trazer uma ferramenta que eu acho bacana. Não é uma ferramenta de data science, né, de ciência de dados, diretamente, vamos dizer assim, mas é uma ferramenta de pesquisa operacional. Mas eu acho que é legal você ter essa ferramenta aí na sua caixinha, porque às vezes ela ajuda você a resolver um tipo de problema diferente que acontece no dia a dia. Aqui, hoje eu vou mostrar para vocês um maximizador de proventos, é, considerando aqui fundos imobiliários, fundo de investimento imobiliário, no caso. Vou fazer aqui um comparativo com vamos dizer assim, uma escolha simples, né? Para a gente ver se realmente faz sentido ali e de que modo, de que maneira, em que proporção isso realmente vai maximizar ali os proventos. Então, eu vou usar duas ferramentas básicas, que é o Google Sheets e o Google Colab, o Sheets, né, como uma planilha, e o Colab aqui para a gente fazer o nosso laboratório Python, né? Então, abrindo aqui o Sheets. Eu gosto muito das ferramentas do Google, hashtag Google paga nós. Seria interessante ser, como é que fala? Patrocinado do Google, né? Mas vamos lá. Então, aqui, ok, got it, não tem tables. Eu vou fazer, vou simular aqui um investimento, vou fazer uma coisa bem simples, né? Aqui a ideia é a gente ter 9 ativos, porque é um valor, uma diversificação, três de cada três. Então, três, sei lá, três de fundo de logística, três de laje corporativa e três de shopping, por exemplo. Né? Então, aqui eu vou colocar a 11, BBBBB 11, então, assim por diante. Só para a gente ter aqui um 11. F. Só para depois ficar fácil também, se você quiser fazer a sua correspondência aí com o ticker que você achar interessante. I 11. O I fica estranho, né? Eu vou até fazer um negócio que eu gosto aqui, que é usar outra fonte. Eu gosto geralmente da Consolata, mas eu acho que eles tiraram aqui. Então vamos de Courier News para aquela basicona monotype. Beleza, então aqui eu vou colocar o preço delas aqui, né? Então aqui, eu não sei se está com ponto, vamos ver se está com ponto. Está com ponto, deixa eu ver. Isso aqui é igual a isso. Beleza, está com ponto. Então eu tenho a colinha aqui, que é os valores, 38, 102,70. 140. Aqui, qual que é a ideia de fazer no Google Sheets? Aqui eu vou fazer uma divisão simples. Ah, se eu quisesse simplesmente dividir por 9 aqui o valor de investimento e colocar em nove ativos. 81, 99,82, 66,59 e 91,99. Então aqui, vamos supor que eu fosse investir, vou tentar fazer múltiplos de 9 aqui, né? Então vamos supor que eu fosse investir aqui 9 mil. 9 mil dinheiros. Aqui vai ficar como. Deixa eu ver se tem formatação aqui, só para a gente ficar mais. Financial Currency Accounting. Accounting fica legal. Bom, beleza, 9 mil dinheiros aqui. Cada um negocinho desse aqui é um dinheiros. Valores, dinheiros. Boa. E aqui eu vou fazer simplesmente, né, cada um desses aqui, o valor que eu vou aportar, vamos dizer assim, é igual ao 9 mil. 9 mil dividido por 9. Obviamente, eu estou colocando a fórmula aqui, né? Não porque eu não sei fazer essa conta de cabeça, mas. Opa!
mas porque eu quero depois fazer um referenciamento mais fácil aqui, né? Então, travando ali o 9.000, para quando eu puxar aqui para baixo, ele manter ali a referência de 9.000. Então, aqui só para, se eu quiser aqui depois fazer 90.000, ele já, né, fazer ele automático. Só para a gente ver, facilitar ali a vida na hora que a gente for fazer uma verificação, vamos dizer assim. Então aqui, beleza, e se eu fosse comprar no máximo 1.000 de cada uma, eu vou gastar R$ 1.000, né, em cada uma dessas aqui. Quantos papéis desse eu conseguiria comprar? Então vai ser 1.000 dividir esse valor aqui dividido pelo preço, me dá aquela quantidade ali, só que eu não vou comprar frações. Eu vou comprar papéis, vamos dizer assim, inteiros, né? Então aqui eu vou colocar uma função que é o floor, ou seja, que vai sempre arredondar para baixo. Então aqui é o floor disso aqui. Eu estou colocando um em cada coluna só para ficar o raciocínio também, né? Então ali, ó, autofill, beleza. Então 13 virou 13.2 virou 13, 6,64 virou 6. Aqui eu não usei o round, né, que é o arredondamento, porque o round, se ele passa ali de 0,5, ele arredonda para cima, que a ideia não é essa. A ideia é a gente ter um número inteiro. Poderia ter feito uma divisão inteira também, se fosse no Python, alguma coisa assim, mas a ideia aqui é simplificar e ser uma coisa bem simples. E aqui agora eu vou ver quanto de dinheiro eu teria colocado em cada um, né? Porque tem as frações ali que a gente está tirando, e aí a gente vê quanto que cada um renderia ali numa média, né? Então é esse 13 aqui vezes o preço dela, Enter, Command Enter. É que eu estou no Mac, então estou falando Command, mas geralmente é o equivalente ao Ctrl aí. Se vocês quiserem saber atalhos aí, tanto do Google Sheets quanto do Google Colab também, eu posso trazer depois um vídeo só sobre isso. Você comenta no vídeo e a gente troca uma ideia. Então aqui, ó, no máximo 1.000 ali, ele está falando ali que vai gastar 981 aqui, 902 aqui, 924 e assim por diante. Então a ideia aqui é... Opa, ele já tinha me dado, né? Olha só. Lindo isso. Então aqui ele deixou ali de investir, ó. Se eu fosse fazer, né, na mão, vamos dizer assim, isso aqui menos isso aqui. Deixou de investir ali 423. A gente poderia distribuir isso aqui na mão? Poderia. Poderia, por exemplo, 423, sei lá, poderia pegar mais uma desse aqui, colocar 10 aqui, pegar mais uma aqui dessa daqui, colocar 7, sei lá, mais uma dessa aqui, colocar 7, sei lá, sobrou 34 ali. Bom, enfim, só estou fazendo manual aqui para vocês verem que tem um certo trabalho ali mental e não vai ficar muito certinho também não. Mas beleza, eu aumentei só um pouco ali para também não ficar muito fora ali do maximizado, né? Então, beleza, e aqui eu vou pegar minha colinha, onde está minha colinha? Do Proventos, né? Proventos. Então esse aqui eu vou colocar aqui, eu dar 0,80 de Proventos, deixa eu formatar isso aqui, como dinheiros. Então aqui Proventos, esse aqui é zero, deixa eu colocar aqui, né? Então, organizar, né? Vai chegando para frente, a gente, quem tem um toque leve aí já vai se incomodando aqui, né? Então, aqui vou colocar um shadezinho, plau. Então aqui já é o ticker, aqui é o valor. Eu vou colocar aqui o preço, então vocês vão ver depois que eu vou usar isso aqui. Então esse aqui é o preço, aqui é o valor investido, aqui é quantidade floating.
Aqui eu vou chamar de quantidade mesmo, que é a quantidade. Aqui é o valor comprado e aqui eu vou colocar provento. Tem uns que não precisa colocar o nome porque não, a gente não vai usar muito. Aqui é só exemplificação. Então 0,80, aqui 1,10, ponto 85, 2,14, ponto 41, 1,03, ponto 80, ponto 74, ponto 82. Beleza. E então isso aqui ia me dar aí para o provento de cada um, né? Então ia ser igual a esse aqui vezes a quantidade, né? Então isso aqui também é dinheiros. Então o quanto cada tipo, né? Cada papel ali tá me dando, né? No total, e eu vou fazer aqui também o total, igual a soma, já fecha ali. Já puxa tudo, né? Apesar que não é H1, mas H1 tá vazio. Por isso que só tá. Tá certo, tá certo. Beleza, então aqui eu vou ter um rendimento, vamos dizer assim, né? Que é isso aqui dividido por isso aqui. Aqui já tem a porcentagem, né? Eu ia fazer vezes 100 ali. Por cento. Aqui, várias casas decimais. Beleza, aqui eu fiz na mão. Então, às vezes, eu vou tirar esse aqui, não, vou voltar para 6. Eu colocar outro desse aqui e caber mais um aqui. Não, não dá ainda. Nananã. Vou voltar esse aqui para 7. Vou colocar um desse aqui, a mais, 25. E 143 não dá. Então daria para colocar mais um desse aqui, 11. E mais um desse aqui não dá também. Fica complicado fazendo, mas ó, melhorei ali, ó. Foi para 1,002, né? Não sei quanto que tava ali, mas sei que tava um monte de zero aí depois 556. Beleza. Então coloquei, sobrou mais aqui, porque a gente tinha sobrado 30 e poucos reais, né? 30 e poucos dinheiros. Mas aqui consegui ali na mão, vamos dizer assim, entre aspas, maximizar ali para 1,002. Poderia fazer aqui, jogar para mais, jogar, né, tirar mais um, tirar outro ali. Isso aqui eu nem estou olhando a quantidade de provento, poderia fazer baseado no provento. Mas vocês vão ver que é um trabalho aqui que, tá, na hora que eu for fazer o meu laboratório do Colab, vai estar mais trabalho, sim, mas só a primeira vez. Depois vai copiar e colar, ou você pode entrar, pegar no meu GitHub lá, o próprio notebook lá, clonar ele e utilizar ele direto. Então, eu acho que dá menos trabalho com uma garantia de maximização. E com algumas possibilidades rápidas ali de fazer os cálculos, né, de reinvestimento e tudo mais. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o Colab aqui. Colab, ele abre essa carinha aqui, você abre Colab, se você tem a conta, ele já puxa da sua conta, então vamos lá, novo notebook. Eu gosto muito do Colab porque mesmo para quem tem computadores mais antigos, eu às vezes mesmo uso tô viajando, vou viajar, quero levar um computador que não é o meu pessoal mais caro, tal, quero levar um mais barato, um Linux ali, ele é mais fraco, mas aqui o Google consegue conectar, né, no Colab ali, usa a internet, pouca coisa, e o Google já dá pra gente essa máquina que eu acho muito boa, né, 12 GB de RAM, não sei se dá para ver no vídeo aqui,
mas tem aqui, quando você passa o mouse aqui, tem 12 GB de RAM, 12,67 e um HD aqui de 107, mas livre ali tem uns 60. Então, assim, geralmente 12 GB eu sei que é mais do que muita gente tem, né? Até disponível. E os 60 GB também tem muita gente que não tem isso livre, né, no próprio computador. Então fica mais fácil, você não preocupa, tem backup, você consegue compartilhar com as outras pessoas. Eu gosto muito do Colab por conta disso. Você consegue usar ele como se fosse um computador Linux, né? Você tem todas as possibilidades ali que um computador Linux te daria. Vou aumentar aqui um pouquinho essa fonte, deixa eu ver se está legível. Aqui, bom, beleza, vamos lá, deixa assim. Então vamos lá. Vou começar aqui, igual eu falei, né? Aqui é um Linux, né? Quando você quer usar o que tem por trás, né? Tá rodando uma máquina virtual Linux ali. Inclusive, se você quiser rodar um comando Linux, você coloca aquele exclamação ali e você roda isso no background, né, no Linux ali. Então dei um ls ali, que é o dir, né, para mostrar a estrutura. Tem a sample data aqui, que é a pasta que tem aqui, né, que é uns dados de exemplo, né. Então, se eu der um ls aqui, sample data, barra, tá vendo? Ele já até autocompleta ali já. Eu rodo, ele mostra exatamente aquilo ali. E aqui o legal é que essa máquina, ela não tem, apesar que ela não tem persistência, ou seja, vamos supor, eu vou criar um arquivo aqui, né? Vou dar aqui um touch, touch não, touch, meu arquivo.csv, por exemplo. Criei um arquivo ali. Se eu rodar aqui em cima esse código aqui de novo, ó, ele vai aparecer. Não vai aparecer porque eu criei na raiz, né? Então, ls na raiz agora vai ter o sample data e o meu arquivo.csv. Se eu desligar aqui, ó, agora eu vou desconectar o meu runtime, né? Acho que é aqui. Restart session. Fizer o restart aqui, ele vai, tá vendo? Ele vai reiniciar aqui, eu perco esses arquivos. Né? Então, se eu der um ls aqui de novo, até que aqui ele deixa eu ver, desconectar e apagar o runtime. Então, aqui agora ele desconectou, vai reconectar com uma máquina nova. Inclusive, você tem outras possibilidades de máquina. Se você quiser rodar um algoritmo de machine learning, se quiser uma máquina com GPU, até com TPU, eles conseguem. Aqui, tá vendo? De novo aqui, a mesma máquina, né? Na hora que eu der um ls aqui, já não tem o meu arquivo que eu tinha criado mais. Você tem aqui outras máquinas, né? Então aqui, ó, change runtime, eu posso usar para programar em Python, em R, em Julia, e tem umas aqui com GPU e com TPU. Então tem alguns lugares que você consegue ver certinho, pois então eu estava editando, eu percebi que eu me perdi ali um pouco no ponto ali do runtime, e o que eu queria mostrar é que apesar do runtime não ter persistência, você pode conectar com o seu Google Drive e deixar seus arquivos ali no Google Drive e puxar para fazer as análises, né? Faltou eu mostrar isso, então aqui você puxa aqui no Files ali, que eu mostrei o Sample Data, você tem aqui, mas na hora que você clica aqui nesse íconezinho que tem o Google Drive, tá falando Mount Drive, né? Então você consegue conectar, tá vendo? E permitir que esse notebook acesse o Google Drive. Você deixa ele conectar, ele vai abrir uma outra janela aqui, que eu não consigo mostrar para vocês. Você clica naquele single sign-on, né, do Google, né, que você escolhe o seu perfil do Google, e aqui, ó, já cliquei ali só, porque eu já tive a senha e tal, mas se não tiver, você coloca o e-mail e sua senha, mesma que
tá aqui, ele já abriu aqui, ó. Então ele já tem o meu drive e eu consigo referenciar ele aqui no meu código. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Cursos, Senai. Queria ver se tinha um collab aqui. Não tem um CSV. Queria ter um CSV aqui. Mas se você tiver um CSV, um arquivo CSV, você consegue puxar ele facilmente aqui para o seu código. E aí você mantém o seu código, mantém a persistência dos seus arquivos, roda e tudo mais, consegue continuar seu código. Esse que é o ponto. Vou voltar para o vídeo. Quem quiser eu entro nesse detalhe. Não vou entrar nisso agora não. Só fazendo um jabazinho aqui gratuito pro Google Colab. Então vamos lá. O que eu quero usar? pip install ORTools, que é OR Tools, ou seja, Operational Research Tools. Falando igual o cara lá do... Nossa, esqueci o nome, Rodrigo... Enfim, vocês sabem. Aesthetic. Esqueci o nome dele. Desculpa aí, Rodrigo, seu sobrenome, eu esqueci seu sobrenome. Eu espero que seja Rodrigo, pelo menos. Então aqui, pip install ORTools, ele vai instalar ali, dar o mesmo retorno ali de uma máquina Linux. Aqui eu vou dar um hide aqui só para a gente não ficar vendo isso. E aqui, from ORTools, eu quero um linear solver. Eu quero importar o PyRapple. Acho que eu vou importar ele, inclusive, em vez de ficar escrevendo isso. Isso aqui geralmente não é um apelido, um alias que a galera coloca, mas eu PyRapple linear LP, PWL. Tá bom, ficou bom. Importei, beleza. Aqui eu vou começar então a criar o meu algoritmo. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um solver, que é esse solucionador. Vai ser um PyRapple solver. PyRap LP, que ele é um wrap, ele é um envelopador de outros algoritmos, né? Que no caso ele concentra alguns tipos, né, de linear solver, de outras. Aqui cada um desses ORTools vai ter tudo open source, tudo gratuito. Então é só para a gente ter essa noção aí. Eu sou fã do open source. Então aqui eu estou criando o solver e eu vou dar um nome para ele. Geralmente eu dou o nome da função, do objetivo que eu quero, né? Apesar que isso aqui não é ainda a função objetivo que a gente vai criar. Então, maximizar proventos. E eu quero que ele seja um PyRapple LP solver. Nossa, ele completando, né? Solver CBC Mixed Integer Programming, ou seja, eu vou fazer cálculos aqui de programação de inteiro, né? Nossa, erro básico, erros básicos de digitação. Vamos lá, então aqui criei meu solver, agora eu vou criar as variáveis que vão me dar as quantidades, né? Que eu quero descobrir qual a quantidade de papéis de um determinado papel para maximizar o provento. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é essas... Deixa eu ver se eu consigo, na preguiça aqui, copiar isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Nunca se sabe. Olha, deu certo. Apesar que ele veio umas coisas diferentes aqui.
eu quero só isso aqui, beleza. Esses atalhos aqui, se vocês quiserem saber depois, eu posso falar sobre eles. Veja que eu escrevo às vezes 9 linhas ao mesmo tempo, né? Isso aqui alguns editores fazem isso, por exemplo, VS Code, Vim, já fazem isso aqui, né? Mas o Google Colab não fica atrás. Então aqui eu estou criando uma variável inteira, que eu vou pegar, copiar isso aqui, porque eu vou usar muito esse nome, a variável inteira, e vou falar que eu quero isso. Aqui poderia ser 0, mas eu vou colocar uma variável aqui que vocês vão entender já já. Quantidade mínima. E ele vai ficar amarelo. Eu gosto de fazer isso para mostrar justamente que o Colab ele vai te dar essa dica, igual os outros editores, você esqueceu de declarar uma variável e tudo mais. E aqui eu quero o solver, ele tem infinity, boa. E vou dar um nome para ele aqui, o nome da variável, nome simples. Beleza? Aqui antes de rodar, eu vou criar essas variáveis. Então aqui, quantidade mínima, vou colocar 0. Por que eu estou colocando isso como uma variável? Porque depois, quando, vamos supor, eu comprei X de 13 de 1 ali, por exemplo, aqui, né? 13 do A, 6 do B, 11 e tal. Aí depois eu quero fazer um novo aporte de valor. A minha quantidade mínima eu não preciso deixar 0. Eu posso vir e colocar a quantidade mínima que eu já tenho para ele não deixar eu vender. Se você quiser. Ah, não, pode ser que eu queira vender se o resultado for favorável. Aí é por sua conta. Aí você deixa o papel que você está disposto a vender ou desfazer. Eu quero desfazer da metade. Você põe o valor ali e você já consegue fazer essa já ter essa resposta ali automática. Então aqui vou deixar o mínimo, eu poderia ter o máximo também, ó, eu não quero me expor mais do que tanto para tal papel. Você pode criar uma variável quantidade máxima e em vez do sober infinity, você coloca essa variável máxima. Então aqui, ó, eu estou limitando. Então é como se eu estivesse dando as primeiras condições de contorno, apesar de ainda não ser uma condição de contorno propriamente dita ali, é só a criação da variável, mas aqui já são as primeiras condições de contorno do seu algoritmo. O que é condição de contorno? O que ele vai delimitar ali que a definição da resposta que ele vai te dar. Então, assim, ele não pode me dar nenhum valor para aquela variável ali menor que 0. Então, esse é o limite inferior. Então, aqui é como se fosse assim, né? A variável, deixa eu colocar como comentário aqui. Então, aqui é variável igual ao solver e tal, babapá, que é colocar aqui que é a função de criação, né? Função de criação de. Nossa, nada pythonico aqui. De criação. Aí abre parênteses, ele quer a quantidade mínima, o limite inferior, vírgula, limite superior, vírgula e o nome. E o nome é uma string. O nome daquela variável ali, nome da variável. Então aqui só um comentário para entender o que está acontecendo aqui. Então estou falando assim, para essa variável eu não quero que você me fale como resposta um valor menor que 0. E como eu estou colocando aqui infinito, pode me falar quanto for. Provavelmente ele não vai te dar infinito como uma resposta, porque infinito não é um número definido ali, né? Mas eu também não vou pôr mão no fogo porque o bug está aí, né? Para sempre, para todo mundo. E como eu estou falando aqui que é int_var, eu estou delimitando também que ele só vai me dar números inteiros. Então, se você quiser trabalhar com frações de papéis, né, de ações e tudo mais, aí você pode utilizar, se eu não me engano, deixa eu testar aqui, vou criar inventar aqui um J aqui, só para a gente ver junto aqui se existe. Geralmente eu não uso o float, não. Float var
Numvar ele chama de número, né? De number, que é esse número float, né? Que é um número real, não é um número inteiro. E aqui, inclusive, ele pode te dar uma resposta em booleano, verdadeiro ou falso. Enfim, é uma ferramenta bem bacana, né? Então aqui, beleza, vou criar minhas 9 variáveis. Criei. O que eu fiz de double errado? Ah, tá. O que faltou? O que? Abre e fecha parênteses. Obviamente. Então, beleza. Aqui está criado as nossas variáveis que vão calcular, vão armazenar ali o cálculo da quantidade e vão também ser as âncoras, vamos dizer assim, para cada condição de contorno direcionada para aquele papel, né? Então vamos lá. Vou criar aqui um valor que eu vou chamar de valor investimento. Eu vou chamar ele de 10. Vou colocar 9.000, que é igual a gente fez, né? 9.000, que é igual a gente fez na planilha. Vou falar que eu quero dividir isso. Divisão. Pensar numa palavra melhor aí para o nome da variável, me fala aí. E aqui eu vou colocar um negócio que eu acho que é interessante para a gente brincar depois, que vai ser fator. Aqui no início eu vou colocar ele 0, 0.0, quero ele float, e depois vocês vão... não, vou fazer isso não, já vou colocar aqui o motivo dele existir. E a gente já compara e mostra que isso aqui te dá um resultado melhor ali. Então aqui valor... aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando aqui, falando muito sem te explicar, né? O valor investimento, eu estou colocando um valor ali que vai ser igual eu coloquei ele embaixo, aqui embaixo na planilha. É um valor que eu vou utilizar ele para dividir, na hora que eu for mudar o tanto que eu for aportar, eu não precisar ir em cada um mudar um valor por valor. Eu vou falar o valor e a regra. Se a regra que você criar aí para os seus investimentos for diferente, você vai criar funções aqui, né, equações diferentes, é óbvio. Mas o exemplo que eu estou dando aqui é um de balanceamento de carteira, né, que você vai fazer ali um balanceamento equilibrado e vou te dar ali uma flexibilidade para você ver a vantagem de ter certa flexibilidade ali nesse tipo de ferramenta. E a gente, no final, compara os ganhos ali de cada uma. Então aqui, para cada papel, eu vou colocar um limite também, superior e inferior, porque eu quero que ele não fique muito preso no 9.000. Se tem algum papel que ele é mais rentável, ou seja, que ele dá mais provento, eu quero que ele tenha, o algoritmo tenha certa flexibilidade para me recomendar ter mais daquele ali. Igual a gente fez aquele ajuste fino ali, manual, fino, entre aspas, né, manual ali, eu quero que a gente consiga fazer isso direto com o algoritmo. Então esse 10% vai ser tipo mais ou menos 10%. Então, se para cada, eu estou falando ali, 9.000 dividido por 9, vai dar 1.000 por papel, igual a gente fez antes. Só que eu quero deixar que ele faça 9.900 ou 8.100 ali para cada papel. E ele faz essa conta ali e me dá qual que é o melhor retorno. E aí esse fator a gente vai poder colocar ele mais arriscado, vamos dizer assim, né? Quanto mais desbalanceado, mais arriscado você está, né? Você está se expondo mais a alguns papéis, então você está arriscando um pouco mais. Esse risco traz retorno, né? Para as possibilidades de retorno, né? Porque nem todo retorno é garantido. Mas a gente vai ver isso na hora de testar, vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil. Então aqui eu vou colocar valor máximo, valor de investimento máximo ou superior, então máximo, e vou fazer um aqui também mínimo.
Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês esses atalhos de duplicar e tudo mais, de escrever em duas linhas ao mesmo tempo. Então aqui eu quero que o meu valor investimento, eu quero que o meu valor de investimento máximo e o mínimo vai estar atrelado ali. Aqui é por papel, né? Por empresa, por fundo, né, no caso. Dividido por 9, então eu estou pegando ele e colocando ele alocado ali, né, fazendo a minha alocação. Na verdade não é 9, né, divisão, que é o... Opa, colocando acento lá. Então, eu dividido por divisão, mesma coisa. Por quê? Porque eu quero depois eu colocar 9, quero colocar 12 papéis, quero colocar 15 papéis. Eu venho aqui depois, só ajusto aqui o número, não preciso ficar fazendo linha por linha ali. Então, divisão, e aí eu quero multiplicar isso por alguma coisa, vou colocar um underline aqui, alguma coisa fator, que é aquele número ali, né? Esse número aqui. O máximo eu quero 1 mais fator, e esse aqui eu quero um menos fator. O que isso vai fazer? Basicamente vai pegar o 1000, né, vai pegar 9.000 dividido por 9, vai dar 1000, então, obviamente, né, nesse caso aqui, e o vezes 1 mais fator é como se ele fizesse assim, 110%, 110% de 1000. Então ele está deixando eu ir até 1.100. E aqui ele está fazendo como se fosse 90%, né? Então ele está tirando 1 menos 0,10 vai dar 0,9, então é como se tivesse 90%, que aqui é 900. Deixa eu colocar assim. 900 só. Então ele está limitando para baixo. Ó. Não coloca num papel menos que 900, que vai ser a regra que a gente vai criar ali na frente. Então, não coloque menos que 900 em cada fundo e não coloque mais do que 1.100 em cada fundo. Então, eu estou dando isso. Depois, para eu não ficar fazendo toda hora 1.100, 900, eu quero testar com fator de 20%, ele vai 1.200 e 800, tá? Eu venho, coloco essas variáveis aqui e já mexo aqui direto. Eu venho aqui e falo assim, ó, eu quero 25% de flexibilidade. 30, 40, 90, eu faço tudo nesse valor aqui que eu estou usando de fator. Sugestão, né, não é regra você fazer dessa mesma forma. Então aqui vou rodar, então carreguei essas fórmulas aqui. E aí eu vou, antes de colocar as regras de contorno dos valores, né, da quantidade, eu vou colocar aqui o preço de cada ação. Então, consigo colar daqui, será de novo? Opa. Vamos ver se eu consigo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Consigo. Não é perfeito, mas a gente usa aqui melhor do que digitar opa, já é uma vantagem. Então eu estou querendo aqui, que aí vai ser um igual. E aqui eu vou chamar isso aqui de A1, blá blá blá, underline PRC, que é o preço. Deixa eu só corrigir meu toque aqui, né? Isso aqui, para dar uma legibilidade bacana. Então, beleza. Tá aqui mesmo, a mesma coisa que eu tinha feito na planilha. Então, carreguei os valores aqui para cada um desses preços. E agora eu vou criar as condições de contorno para cada um aqui. Ctrl C para eu copiar só as letras. Subir aqui, vamos lá. Então eu vou colocar aqui tudo, só para facilitar que eu já escrevo 9 de uma vez, né? Solver ponto. Adicionar. Então eu estou adicionando a condição de contorno. E aqui eu vou adicionar, no caso, uma linha, né, para cada fundo. Que é isso que eu falei, né? Primeiro eu vou criar a condição inferior, ou seja, ele tem que ser menor ou igual, maior ou igual, tanto faz, né, a ordem, né?
menor ou igual do que o máximo para investir, ou menor ou igual que o máximo, ou maior ou igual que o mínimo. Vai ficar claro aqui na hora que eu escrever. Então aqui, ó, lembrando que quando tem o ticker puro aqui, né, a 11 ele vai me dar lá na frente a quantidade. Eu estou pensando nela como quantidade. Então eu quero isso aqui vezes o a 11 preço menor ou igual ao valor investimento, é o menor ou igual é o máximo. Isso. Então eu estou criando aqui 9 condições de contorno, uma para cada papel ali. Beleza, criei esse aqui. Aí ele me dá o retorno ali, ó. Eu criei aqui essas constraints aqui, né, essas restrições na memória tal. Aqui eu vou criar agora de novo, eu vou fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, mas eu vou mudar pequenos detalhes aqui, que é, agora eu quero maior ou igual o mínimo. Então, o que eu estou falando aqui? De novo, vamos lá. Deixa eu dar um Enter aqui para não esquecer. Shift Enter, no caso. Eu estou falando aqui, ó, a quantidade de papéis que você falar para mim, né, que você, algoritmo, falar para mim, vezes o preço dele, não pode passar o máximo do investimento, que aí a gente já configurou ali em cima, antes, que ele vai ser o 1000 vezes 10% para mais e 10% para menos é o mínimo. Então ele está falando assim, ó, para cada papel, o máximo que você pode me falar de quantidade para eu comprar aqui vai ser para gastando até R$1.100, ou no mínimo R$900 da configuração que a gente está. Depois, se a gente mudar, esses máximos e mínimos alteram. Mas essa condição de contorno junta mais ou menos com aquela na hora da declaração. Então primeiro eu falei, ó, você pode ir de 0 a infinito. Tô com a mão fora ali, né? Você pode ir de 0 a infinito. Aí agora eu estou dando um outro parâmetro para ele calcular. Falou, a quantidade que você vai falar, né, de 0 a infinito, vezes o preço, você não pode dar um número que vai ultrapassar o tanto de dinheiro que eu tenho para gastar com aquele papel. O tanto de dinheiro que eu tenho para gastar, que eu estou disposto a gastar ali nesse caso, é 10% a mais. E aí depois eu vou colocar aqui uma próxima condição, que eu vou limitar o montante total, que mesmo que ele gaste, por exemplo, se eu falar assim, ó, você pode colocar 10% a mais ou 10% a menos. Se eu não desse uma outra condição, ele vai falar, se eu quero maximizar, então eu vou jogar todo mundo 10% a mais, eu tenho mais, obviamente eu vou comprar mais papel, então eu vou maximizar o seu retorno. Só que aí você extrapolou o tanto total que você tem para investir. A gente vai ver isso também, como é que faz essa limitação, né? Então aqui eu só estou limitando o máximo por papel, aqui o mínimo por papel, e a gente vai agora criar esse do montante que eu falei. Então agora a gente quer falar para ele uma condição de contorno que a soma de tudo não pode ultrapassar o valor total que eu estou aportando, ou que eu estou disposto a investir. Então esse vai ser o ponto agora. Então eu vou colar todo mundo aqui, só para pegar isso aqui, mas eu vou sumir com isso aqui. Não quero isso aqui e não quero nada para cá. Eu quero isso aqui assim, beleza. Então eu vou... deixa eu fazer aqui... Então, estou colocando só a multiplicação, né, de cada um. Até aqui é mais ou menos o que eu tinha ali antes, né? Mas eu vou criar aqui uma linha aqui que vai dizer solver.add. Esse aqui é a forma que você insere os constraints, as restrições, né? Selecionar tudo aqui, com o Alt eu jogo para dentro. Vou dar um Tab aqui para dar a indentação. Então coloquei todo mundo aqui. Aí, com poder, né, mágico aqui de editar várias linhas ao mesmo tempo, eu vou editar as outras aqui e vou colocar que eu estou somando. Então, apesar de estar em linhas diferentes, é como se isso aqui estivesse numa linha só. Então eu estou pegando
Deixa eu colocar um parênteses aqui, só para facilitar o entendimento, mas não precisa. Esse parênteses não é necessário. Então é só porque eu estou falando assim, ó, o tanto que eu vou investir. Você concorda comigo que o A11 vezes o A11 preço é o tanto que eu vou investir ali no A. Então, se eu somar o tanto que eu vou investir no A, o tanto que eu investir no B, não é o meu montante total de investimento? Então, eu estou somando. Então, eu estou fazendo o A aqui, mais o B, mais o C, mais o I. Então, tá tudo, somei tudo. Então, eu estou falando que eu quero que esse total, né, a somatória de tudo, seja menor ou igual. Eu poderia só colocar menor? Poderia colocar só menor, mas aqui é a forma como eu acho que faz mais sentido. O meu valor investimento. O valor investimento, lembrando, é aquele lá de cima que eu coloquei só aqui 9 mil. Eu estou vinculando tudo a ele. Né? O valor investimento máximo, mínimo. Para quê? Para justamente na hora que a gente quiser simular outros valores, né? Eu venho aqui e altero e tenho o cálculo mais fácil lá embaixo. Então, beleza, peguei esse montante todo aqui e vou criar essa restrição para o montante todo. Shift Enter, rodou ali, mesma coisa, mesma resposta ali, mesmo tipo de resposta que os outros. E agora eu vou falar o que eu tenho de esperança ali de cada um de provento, né? De que cada unidade daquele papel me dê de provento. Aqui eu tenho uma colinha de novo, que é aquela lá, né? Então eu vou pegar aqui ticker. Será que eu consigo colar assim, copiar, colar, veio. Boa. Então aqui eu apago as duas linhas, apago tudo aqui e vou editar tudo aqui de uma vez só. Então eu quero que isso aqui. Então aqui, na verdade, eu não vou criar restrição. Esses dados aqui não é para restrição. Isso aqui é uma variável. Então eu vou colocar aqui, isso aqui vai ser o meu provento, PRV, é igual a isso aqui. Então, eu peguei na época, fiz uma média ali, você faz do jeito que você achar melhor ali. Aqui eu peguei uma média dos últimos 12 meses, 14 meses, 24 meses, dependendo ali dos que tinham mais informações, fiz ali mais ou menos o meu cálculo do que eu espero para cada um. Por isso que eu não queria colocar o ticker aqui, para não confundir ninguém, achar que é isso, aquilo ali, esse aqui está prometendo isso. Não. Faz o seu, não confia nas outras pessoas para cuidar do seu dinheiro, não. Faz o seu aí e foca na sua capacidade aí de tomar decisões. Então aqui eu estou criando essa variável aqui que eu estou chamando de provento, falando que isso aqui é mais ou menos o tanto que mensalmente eu espero que aquele papel me dê de provento. Então aqui só criei variável. E agora eu vou utilizar essa variável junto com a quantidade para a minha função objetivo, que é a de maximizar. Então aqui eu vou criar um solver. Vou criar um solver não, né? Eu vou só... não preciso atribuir a uma variável, né? Eu vou só criar ele aqui. Esse aqui é um maximize, esse maximizador. E aqui eu vou aproveitar aqui, vou copiar também eles aqui. Opa, copiar assim, né? Que eu já pego o nome das variáveis aqui de forma marota. E já adiciono aqui, ó. O que vai ser? Eu tiro o PRV, já tenho a minha variável, então eu quero que vou explicar então. A quantidade que ele vai me falar de a 11 vezes o tanto de provento é o que aquele papel, aquele fundo ali vai me pagar total de provento. Expectativa, né? Então, o que eu quero maximizar é o somatório disso. Então, eu quero que ele considere as quantidades vezes esses valores para maximizar o que eu vou ter de retorno. Aqui eu vou colocar também, mesma coisa, vou colocar um mais aqui. Eu não sei se eu preciso colocar as barras, porque Python, quando você vai fazer um comando multilinha, pelo menos antigamente você precisava colocar uma contrabarra
no final de cada linha que você vai somar com a de baixo. Aqui eu vou tentar rodar para ver se ele, sem isso, para ver se ele aceita, senão a gente coloca. Só estou explicando antes de dar o erro para você saber. E também porque eu não queria, eu queria falar sobre isso aqui. Aqui eu não vou colocar maior ou igual a nada, não vou colocar menor ou igual, não vou colocar uma outra variável. Nesse caso aqui, eu quero maximizar esse montante todo. Então, esse bolo de variáveis já é como se fosse uma função mesmo que eu quero maximizar. Então, não preciso fazer ele igual a nada. É como se eu falasse, ó, pega isso aqui igual ao maior número que você conseguir calcular disso aqui dentro dos parâmetros das condições que eu estou te passando. Então, vou rodar. Não pediu a contrabarra, então ótimo, não precisa. E agora eu vou fazer o solucionador, né, o solver, rodar. Como que a gente faz isso? A gente, padrão de mercado, né, quando utiliza o ORTools, né, é você colocar aqui como status, a variável que vai receber o solucionador, né, o que vai rodar. Então aqui é solver.solve. É isso aqui que ele faz para rodar. Dou Enter, ele armazenou ali, a gente tem essa variável status ali agora, com o valor do status, que é o primeiro retorno, e as outras variáveis receberam ali, cada uma recebeu o seu valor de solução, e a função objetiva ali, que no caso é o maximize, também recebeu os valores. Aí a gente vai ver aqui como que puxa. Essa parte de puxar os valores é um pouco, vamos dizer assim, não intuitiva. Ela tem um formatinho aqui diferente, mas com o tempo você acostuma, você vai ver que não é uma coisa que é um bicho de sete cabeças. E vai ter aí o código no GitHub, não sei como mais eu consigo colocar, mas onde eu conseguir publicar, eu deixo publicado aqui para vocês verem. Então aqui eu falo que se status for igual ao PySolver, solver, aqui, ó, quando eu coloco algumas letras, ó, colocar ele fala abnormal, é um tipo de resultado. Ele fala assim, ó, podia falar assim, ó, se o resultado foi anormal, se o resultado, né, se o status foi ótimo, se ele foi várias coisas, né? Eu tenho aqui, como é que eu vejo aqui? Ctrl espaço, Então aqui, ó, basic, se eu tenho, sei lá, feasible, ou seja, factível, teve os valores fixos, free, tem vários tipos aqui, né? O que a gente está procurando aqui é o valor ótimo, ou seja, ele otimizar os meus números ali de quantidade para me retornar esse máximo de provento que eu consigo ali com aquele montante de dinheiro. Então eu tô falando assim, ó, se o status for ótimo, né? Ó, conseguir a solução ótima, então você me dá, aqui eu vou colocar só um pseudocode, né? Um pseudocode, imprime a resposta, imprime as respostas. Se não, else, me diga que não conseguiu. Beleza? Então, basicamente, esse é o jeito de você ter as suas respostas disso aqui, né? Um jeito padrão. Você pode puxar direto? Pode, não tem problema. Pode fazer uma coisa diferente, mas eu acho que aqui, para o objetivo desse tipo de código, fica um jeito mais simples, mais bacana. Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui que eu vou pegar é todo mundo que eu criei aqui para eu vou puxar a resposta para todo mundo. Então já faço 9 aqui de uma vez, né? Vocês já viram que eu gosto desse tipo de produtividade. Então aqui eu vou fazer um print
Vou colocar um string formatável. Já vou colocar aqui que é isso aqui. Fechar essas. Senão eu perco depois. E. Opa! Então aqui eu vou fazer nove prints. Então o que eu quero para cada um aqui primeiro é a quantidade de cada um. A quantidade de cada um chama solution value. Então para cada um aqui eu vou colocar o solution value. Então o print ele vai sair, né? Ou seja, AAA 11, dois pontos, quantidade, né? Então aqui tô querendo unidade disso aqui. Unidade. Vamos fazer um jeito, acho que vai ficar um jeito mais legível. Vou criar aqui as novas variáveis. Isso aqui eu vou fazer 9, que eu vou chamar de unidade. Vai ser igual a isso aqui. Fica mais fácil, né? Solution value. Então, beleza. Armazenei aqui e aqui eu imprimo elas aqui direto. Imprimo elas aqui. Então, vai ter a unidade. Então, X disso aqui, que implica em gastar X reais com cada uma. Então, já vou fazer essa conta aqui também. Então, eu coloco aqui. Eu quero que isso aqui vezes a quantidade delas que ele está me dando de retorno, vezes isso aqui, o preço de cada um, PRC, o preço. Vai ser, chamar isso aqui de compra. Compra, tá bom. E aí eu falo que isso aqui é o que eu vou imprimir ali. Então, em reais, vai ser isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui é bom formatar. Isso aqui é dinheiro. F. Isso aqui para ele formatar em duas casas decimais, né? Então, beleza. Então, aqui ele está imprimindo, ele vai me mostrar quanto que é de cada papel e quanto que eu vou investir nisso aqui, e eu posso até colocar aqui já quanto que cada um vai me dar de retorno. Mas eu acho mais legal, poderia fazer a mesma conta aqui com esse PRC aqui, tipo PRV, né, para quantidade PRV. Mas eu não quero entrar agora nessa seara de ver esse valor. Eu quero pegar isso pelo pela resposta da função maximizar. A única coisa que eu vou fazer aqui ainda eu quero ver o total que eu investi, né? De fato ali. Então aqui vai ser. Eu quero quantidade de compra ser mais. Então aqui eu vou ter que, provavelmente eu vou ter que colocar, porque eu vou atribuir isso aqui. Então eu quero que tal, vou chamar aqui de investido. Então foi investido isso aqui. Então isso aqui é o tanto de reais que eu vou gastar, né? Aqui está falando com cada um, né? Aqui eu vou mostrar eu vou colocar o tanto total que eu quero que eu vou acabar investindo, né? Então aqui total a ser investido vai ser o investido. Opa! Investido real
isso aqui, 2.2f. E meus proventos maximizados. Proventos maximizados. Eu vou ter que vou colocar aqui, fazer o mesmo esquema, né? Então aqui, provento maximizado vai ser igual a solver.objective, ou seja, a minha função objetivo, eu quero ela aqui, e eu quero o valor dela aqui, solver, objective, value, beleza, eu quero imprimir o tanto que eu vou investir, e eu quero saber quanto que isso significa em rendimento mensal, né? Que é aquela conta que a gente fez ali deu 1,002%, né? Alguma coisa lá. Eu quero já ter esse valor aqui também, então eu vou pegar aqui, que eu chamar de retorno, ROI, ROI mensal, mensal. Meu professor de Python falou que não pode deixar nenhuma variável. Explícito é melhor do que implícito. Então, o ROI mensal é o investido e é o PRV maximizado dividido pelo valor investido. Beleza? Então, isso aqui é o provento máximo, quero ele formatado. Que é igual a x%. Opa, que é tantos por cento, que é esse ROI mensal aqui, ROI mensal vezes 100%. Opa. Também quero. Aqui eu quero. Tinha 6 casas decimais, né? Então, acho que é isso aqui que vai dar certo. E aí, antes de finalizar, aqui a gente vai colocar imprimir não consegui algoritmo não conseguiu calcular, chegar numa solução ótima. Porque é isso que a gente está buscando, né? Se a gente está pensando se a solução é ótima, que ele não conseguiu, não conseguiu, né? O else não conseguiu. Então vamos rodar e ver se isso vai dar certo, se eu não errei nada, não errei nada. Aqui, ó, ele fala que o total a ser investido é 8.984. Aqui está falando, ó, 14 de cada um, ó, 14 de 1, 6, 9, 7. Será que eu consigo copiar isso lá para a gente fazer um cheque ali? Mas aqui, ó, o provento maximizado dá 91,08. Aqui ele está dando 90,21. A gente está falando de valores baixos, né? Tipo, entre aspas, baixo comparado ao que muita gente aporta, investe aí, né? Então, a gente está falando de 9 mil aqui de patrimônio, mas se fosse, por exemplo, 9 milhões, sei lá, a diferença ia ser cada vez, quanto maior o valor, maior é a diferença, né? Então, aqui tá pouca coisa, mas em termos percentuais, no longo prazo você tem um valor interessante aqui de diferença, né? Então, você tem aqui ó, 1.13, não sei o que, tá? Shift V. Aumentar aqui, ó. A gente tem isso aqui de diferença ali entre eles, né? Isso aqui é igual a isso menos isso aqui.
tá dando ali 0,11. É pouca coisa, mas assim, para mostrar que a gente, apesar de ter gastado muito mais tempo, agora é um algoritmo que está pronto e que você só vai rodar novamente para ter uma atualização dos seus valores. Então vamos supor aqui, para finalizar, que o vídeo já está ficando muito longo, que eu posso mudar aqui, né? Falar, no futuro eu vou fazer um aporte, já vou considerar aqui quanto que eu comprei de cada um. Então, sei lá, pego o valor que deu do resultado ali, já adiciono aqui e faço cada um. Só que o que eu quero ver primeiro aqui é, se eu rodasse esses valores aqui com 20% de flexibilidade ali do fator. Vou vir lá embaixo e vou rodar isso aqui para vocês verem que ele vai, obviamente, tender, né, o algoritmo vai tender a pegar mais ações, mais quantidade de papéis que dão retornos maiores. Lembrando que, né, você tem esse trade-off aí, né, essa troca aí de arriscar um desbalanceamento da sua carteira por conta de provento. Apesar que não é tanta coisa a mais que dá de diferença, mas dá uma diferença, né? Então eu vou colocar aqui, ó, cliquei na última célula ali e vou colocar run all, né? Roda tudo. Ele vai rodar tudo de novo, considerar nova. Aqui, inclusive, ele está rodando de novo a importação do PyTools ali. Mas aqui, ó, aqui já mudou de 1.01, ó, já veio para 1.02. Então veio era R$ 91, já veio para 92. Então aqui, o legal de você ter isso, deixa eu comentar isso aqui, né? Deixa eu comentar só para ele não rodar isso aqui de novo. Então você já tem aqui o tanto que foi investido, que vocês veem que está ali, ele faz uma diferença. Ó, então esse aqui ele entendeu que é mais interessante de comprar do que o C, por exemplo. Então ele está colocando aqui acima, né, do 1/9 ali, tá aproveitando ali, vai até 1.200 agora, né, que o fator está de 20%, então ele está quase chegando no 1.200 ali, e no outro ele está quase chegando no 800. Ele falou assim, ó, esse aqui está dando um retorno pior, eu vou colocar menos dele. Então, na pior das hipóteses, vamos jogar um valor bem alto aqui de fator, vou colocar 90. Você vai ver que ele vai... E ele não extrapola por causa daquela condição que a gente colocou ali do mais ou menos, né? Do limitar o somatório. Ó, vou colocar aqui, ó, vou rodar tudo de novo. Vocês veem, coloquei 90% lá, né? Aqui, ó, maximizou bastante, ó. De 1.02 ele foi para 1.15. E aí, ó, encheu a mão aqui de A, pegou o mínimo que ele tinha para pegar ali de B, de C, e de G e de I, o mínimo do mínimo desses daqui, e encheu a mão do resto. É legal, vou maximizar, ó, passei de 91 para 103, ou de 90, né, no manual para 103. É legal? Pô, legal. Mas isso aqui você não está considerando todos os outros fatores de mercado, né, os ensinamentos de finanças, que todo mundo fala, não coloca todos os seus ovos numa cesta, só que se cair a cesta, você quebra todos os ovos, você fica sem ovos. No caso aqui, se um fundo de repente lá falir, não sei o que, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, tenha cuidado com isso. A ideia aqui é te mostrar uma ferramenta para você usar com consciência e com sabedoria, né? Não vai dar um de sardinha aí e fazer sardinhagem, né? Seja inteligente e haja com inteligência. E a vantagem aqui do algoritmo é que você vai ter depois aqui a possibilidade, quando você tiver com muita grana aí, você colocar aqui uns 90 mil, fazer ali seu cálculo ali e tal, e ter o retorno ali mais rápido para saber. Vou fazer também aqui, ó, quer ver? Ó, vou fazer deixa eu fazer assim, ó. Para finalizar aqui, colocar com 9 mil, vou rodar tudo ali com 10%, a gente vai pegar esses valores aqui, então run all,
Vou pegar esses valores aqui e vou jogar lá em cima, fingindo que a gente vai fazer a segunda rodada de investimento. Então vamos lá. Aqui, ó, na quantidade mínima, eu vou substituir aqui, ó. Vou colocar esses valores aqui. Opa. Opa. Vou pegar só a quantidade inteira aqui e vou colocar lá. Então, deixa eu ver, beleza? Vou comentar isso aqui, né? Então aqui no limite ele já vai falar assim, ó, não, já comprei desse aqui, tal. Vou alterar os valores também. Vou fazer aqui, deixa eu ver. Vou baratear todos aqui. Menos um aqui, vou colocar tudo aqui zero. Esse aqui também, tudo zero. Isso aqui tudo zero, beleza. Então eu mudei a quantidade mínima e vou colocar aqui, ó, que eu já tenho 9.000, né? Vou deixar lá, na verdade, eu tinha, que ele deu aqui, ó, investiu esse tanto aqui, 8.984. Eu vou colocar aqui, tem isso aqui, e vou fazer um aporte de mais 9. Como que eu documento isso aqui, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar aqui o valor mais esse 9 aqui. Então, o valor de investimento vai ser o somatório disso aqui, o valor total. E vocês vão ver que ele não vai passar o total. Por quê? Porque ele já vai considerar o valor anterior desses aqui. Ele já vai, não o valor, né? Mas sim, ele já vai considerar que tem aquela quantidade ali no mínimo. Então ele vai considerar para comprar a mais de cada um ali. Você tem que mudar alguma coisa. Não, não, não. Vamos rodar tudo e vamos ver aqui se vai dar certo aqui. Ó, então aqui ele já está falando, ó, que o total investido ali lembra que era 1,02. Aqui, ó, só de você fazer o aporte ali com ele ter diminuído algumas coisas, já aumenta. Então é nesse tipo de foco balanceado que você tem que se concentrar. Então aqui, ó, ele já deu um pouco mais ali de A, 12 também, dobrou praticamente o B, esse aqui mais que dobrou, que era 14, né? Esse aqui era 18, não lembro. Dobrou 9, depois é 7. Deixa eu copiar isso aqui para ficar mais fácil, né? A gente comparar. Então ali, ó, esse aqui ele falou para ter 31, né? Então mais que dobrou, né? Pegou 17. Esse aqui ele falou para pegar 12, né? Então aqui são 6, ou mais 6. Esse aqui mais 9, né? Tô falando aqui 18, né? Então aqui mais 9. Esse aqui pediu para comprar para ter 15, né? Esse aqui você faz ali nas respostas, né? O quanto que já tem, tipo, você coloca o mínimo mais a quantidade para você ter separado ali só quanto que você vai gastar. Aí o print ali você adapta. Depois eu solto a versão ali desse já com o, esse print ali, eu jogo no GitHub esse print já explicado, né? Tipo assim, ó, você vai gastar tanto a mais nesse aqui, você vai ficar com o total investido de tanto. Eu faço isso aí e mando lá aqui, ó, 54. Ele tá pedindo para comprar mais 29 desse aqui. Então assim, ele já te dá isso automático. Então, para mim, é uma ferramenta muito interessante, me ajuda bastante com a minha parte de investimento nessa tomada de decisão no intuito de maximizar provento e eu não tenho que ficar fazendo manual. Se bobear, eu, em vez de colocar esse aqui, eu mudo o nome dos meus, jogo esse A1 e posto o meu, que eu utilizo hoje em dia. Então,
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, vamos trocar ideia virtual aí sobre esse tipo de coisa, sobre essas ferramentas. Fala aí, não só essas, né? Outras também, né? Se eu puder ajudar aí, manda mensagem e a gente vai se falando. Beleza? Por hoje é só, me alonguei bastante, mas acho que o vídeo ficou bacana e vai acabar sendo útil aí para vocês, principalmente para quem está começando aí com investimento, além de aprender essa ferramenta aí, se não conhecia, né? Poder usar aí no seu dia a dia, na sua vida aí, e maximizar a grana que você faz aí com seus investimentos. Beleza? Então é isso, um grande abraço, tchau.